Meus amigos, novamente lá fui eu gastar o meu dinheiro em mais um filme da Marvel. Não. Fazer o que, né? Esse é o meu lado masoquista falando. Grifo, não seja exagerado. A galera falou que não tem lacração, que o filme é bom. Na verdade, meus amigos, o filme Thunderbolts Asterisco é uma verdadeira crise de identidade da própria Marvel. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Em que ela fica no dilema, lacro ou não lacro? Vocês sabem a história do escorpião, né? É da natureza da própria Marvel, dá uma lacradinha. Aliás, lacradaça, né? Mas fica a pergunta, Thunderbolts Asterisco é uma verdadeira obra do cinema, um oásis no meio desse deserto criativo, um fruto desse momento de mediocridade, de obras que fazem o mínimo, fazem os apaixonados, os emocionados, chorarem e saírem do cinema dizendo que é o melhor filme da Marvel. Rapaziada, vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo. Vamos para o vídeo. Saudações, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Poxa vida, se o filme Thunderbolts Asterisco não tem lacração, por que então a Marvel/Disney nos brindou com a primeira imagem do filme sendo uma cara larga, maltratada e carrancuda da atriz Florence Pugh? Sim, a nova Viúva Negra, que só faz cara de aborrecida, enfesada, amargurada, enfim, é o padrão das mulheres do cinema hoje. Sobretudo daquelas franquias que estão abaixo da Disney. Qualquer atriz é bonita até mesmo quando lançaram um trem pra cima dela, quando ela veio aqui na CCXP. Mas de toda forma, muito obrigado, viu, Marvel, por embarangar a atriz e nos brindar, nos dar essa alegria de ver essa personagem fazendo essa mesma cara durante 2 horas e 6 minutos. Porque essa é a duração do filme. Mas bem, essa nossa Viúva Negra está passando por um processo de falta de sentido para a vida. E daí? E está com fortes tendências para se churrascar. Não se mate, minha filha, por favor. Na verdade mesmo, quem deveria ter essa sensação é a galera da Marvel que não tem a menor ideia do que precisa fazer para lançar alguma coisa que preste. É claro que se vocês virem por aí, vão encontrar sinopses emocionadas dizendo que no universo em constante transformação da Marvel, chega agora Thunderbolts, uma nova equipe de super-heróis que se reúne de maneira improvável. Eles são convocados por Valentina Alegre de Fontaine, e este grupo com figuras enigmáticas, com passados turbulentos e habilidades formidáveis, recebe uma missão que ninguém mais ousaria aceitar. Peraí, meus amigos, que a babação de ovo não acabou ainda não. E Helena Belova, e se olharmos para a cara vencida dela, pode ser Bolova, o letal soldado invernal, o irreverente guardião vermelho, o implacável agente americano, a invisível fantasma e o enigmático treinador. Eu quis dizer a enigmática treinadora. Formam uma força de elite que opera nas sombras. Mas quando alianças são testadas e verdades vêm à tona, esses improváveis aliados precisam decidir se serão apenas ferramentas do sistema ou algo mais. Não, meus amigos, não é nada disso. Os atores e os seus personagens não têm a menor química entre eles, e entre as missões secretas, dilemas morais e perigos que vão enfrentar, poxa vida, o maior desafio mesmo é fazer o público se lembrar quem eles são. Pior, por que estão ali? Mas vamos lá, depois dessa excelente sinopse, se você ainda quiser assistir esse filme, vai se preparando aí, meu amigo, minha amiga, para aquelas piadinhas deslocadas, uma tonelada de drama sem peso e aquela velha sensação de que você já viu esse filme antes, só que com uma diferença, com personagens mais interessantes. Que tristeza! Mas o que é mais interessante mesmo é você se inscrever aqui no canal do Grifo para você não perder os nossos novos conteúdos, porque só aqui você pode se informar e se entreter ao mesmo tempo. Então não perca essa oportunidade de fazer parte do nosso time, porque nós já somos mais de 82 mil inscritos e nesta guerra cultural a sua presença e participação são muito importantes. Por isso se inscreva e aos amigos que já são inscritos, dê aquela força através do seu like, comentário e compartilhamento. Porque esse canal é tão irreverente, diferente e original. Poxa, porque nós também contamos com a excelente edição do nosso querido amigo Jorgeta do canal Hora Play. E para vocês se inscreverem aqui no canal Hora Play, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, meus amigos, na história, a vilã genérica, mas que a Marvel insiste em querer passar pra gente alguma importância, possa ter no universo cinematográfico da Marvel, depois de tantas missões e maquinações, deixou muita ponta, muito fio solto para trás e agora está decidindo acabar com essas possíveis provas porque ela está passando por um processo de impeachment. Impeachment, hein? Que palavrinha sugestiva.
Os personagens importantes desse filme, que até o presente momento agem separadamente, mas ainda sob o comando da Valentina Allegra, fazem parte desse problema. E qual a solução que ela tem? Dar uma missão para que a Viúva Negra, o agente americano, a fantasma e a treinadora, sim, a treinadora, vão até uma instalação. Lá, os nossos queridos heróis, eu estou falando de forma muito irônica, descobrem que o objetivo deles estarem lá é para eles se enfrentarem e ela acabar com tudo de uma vez só. E lá, eles descobrem que tem um quinto elemento, todo deslocado, perdido e inútil, o tão falado Bob. E durante o filme descobrimos que ele é o Sentinela, interpretado pelo ator Lewis Pullman, filho do também ator Bill Pullman. É aquele cara que foi presidente lá no primeiro Independence Day. Eu não me lembro. Agora, meus amigos, se o tema é personagens inúteis, a personagem treinadora é uma das favoritas, viu? Porque ela morreu logo no começo desse confronto, de uma forma muito idiota. Desculpem aqui o termo grosseiro, mas preciso falar dessa forma, porque senão o YouTube acaba desmonetizando o canal aqui. Ela acabou saindo de cena com um caroço na testa. Pô, Marvel, é sério mesmo que você colocou essa cena aqui pra gente assistir, achando que o público iria sair da cadeira, impactado, em estado de choque, falando, caraca, fizeram isso? Caras, quem liga? Ela foi a vilã de um filme que muita gente nem viu, o filme da Viúva Negra. Mas outra decepção pra mim nesse filme foi o ator David Harbour, que faz o Guardião Vermelho, e a sua função no filme deveria ser o alívio cômico. É, deveria. Porque é tanta gritaria, é tanta piadinha fora de hora. E isso não é problema só dele não, cara, mas do roteiro, porque, olha, é muita, mas muita piadinha. Todo mundo conta uma piadinha uma hora ou outra, até mesmo em momentos tensos. E aí, como você, público, tem a obrigação de colocar ou levar a coisa a sério? Pô, de forma alguma. O ator Wade Russell, que é filho do Kurt Russell, e que faz o papel do agente americano, é o cara que internamente tem os seus próprios dramas, mas que passa o filme todo sendo esculachado pelas mulheres. O que você tem a dizer sobre beta aspirto, irmão? Eu transmuto todos os dias, velho. E nesse ponto que eu começo a discordar dos meus amigos da Liga Nerdola que falaram que o filme não tem lacração. Ué, mas como assim esse cara vai discordar da Liga Nerdola? Meu amigo, aqui na Liga todo mundo é livre para falar o que quiser. Aqui não tem briefzinho igual lá na galera Lacrola, que todo mundo tem que falar a mesma coisa não, cara. Somente aqui na Liga Nerdola você tem a verdadeira diversidade. Achei bonito, viu? Meu amigo Elvis do Heróis Demais adora Glee. O Mafinha curtiu e defendeu o namoro. E ainda de quebra, amou o terceiro episódio da primeira temporada de The Last of Us. Lá do Jorgeta, que é um apreciador da beleza sul-coreana. Caras, a Liga Nerdola está em tantos lugares e é tão diversa. E nós temos até nosso representante na Itália, o nosso querido Willy Castanhoto do canal Conexão Pirata, que faz uns conteúdos nerds bem legais, hein? E por falar nisso, dê aquela força, se inscreva no canal dele. Tranquilo, galera? Mas voltando a falar aqui do filme, por que eu discordo de alguns amigos da Liga? Porque a crise existencial que o agente americano sofre é tão importante quanto da Viúva Negra. E mesmo assim, por uma decisão criativa, entre aspas, o roteiro gira muito mais em torno da Viúva Negra do que de qualquer outro personagem, até mesmo o Soldado Invernal, que na minha mais humilde opinião é muito mais importante do que essa versão de Viúva Negra. Inclusive tem uma hora que a Viúva Negra liga para Valentina Allegra de Fontaine pedindo uma mudança de atuação, que ela estava cansada de agir nas sombras e queria uma coisa mais pública. E qual foi a resposta da Valentina, meus amigos? Jorgeta, meu amigo, bota até um eco agora. Você sabe que eu adoro promover mulheres. Me respondem aí, meus amigos, quem falou essa frase? Foi a personagem ou foi a Disney? E nesse mesmo filme, a empresa fez isso de novo. O Soldado Invernal, que tem muito mais relevância pro MCU, nesse filme o cara é senador. É, o cara que agiu a vida inteira como espião, assassino, sabotador. Sua missão clandestina agora é político. Dá pra ver que na trama o cara fica deslocado. Caras, tinha tanta coisa pro Soldado Invernal fazer nesse filme, através de infiltrações, espionagem, trazendo mais ação pro filme. Ah, Grifo, mas é porque o filme tem essa questão da política. Porra, tudo bem. Então que estabelecesse o personagem, interpretado pelo ator Wendell Pierce, como contato político do Soldado Invernal. Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem hora, cara, que dá raiva. Porque era o personagem com mais potencial, no entanto, foi o menos aproveitado. Mas tá aí, né? Parabéns aí pra Marvel, que conseguiu encher o filme com cenas de Helena Bolova, em que em alguns momentos a câmera também não facilita muito, viu, pra ela. Porque ela parece muito baixinha, socadinha, e se amarrarem uma máscara estilo faixinha no olho dela, vai parecer até uma tartaruga ninja. Mas ela tá lá, ela é a coluna dorsal desse filme. Ela que tem maior tempo de drama, que tem maior tempo de palestrinha coach, especialmente pra cima do personagem Bob / Sentinela.
falar nesse personagem, Jorgeta, por gentileza, meu querido, mostra como ele é nos quadrinhos. Pois é, um cara branco e louro, mas que em algum momento passou pela cabeça de algum maluco da Marvel que este personagem deveria ser vivido pelo ator Steven Yeun, o saudoso Glenn da fase boa de The Walking Dead. Dá pra acreditar que a lacração poderia ter sido pior? Ainda bem que o próprio ator tirou o time de campo e falou que queria ficar de fora de qualquer treta que envolvesse troca de etnia de personagem. Ainda bem, né? Eu queria aproveitar para falar um pouco mais do Sentinela na perspectiva da psicologia, porque dentro dele vive uma entidade chamada Vácuo e a sua contraparte sombria. Isso faz do Sentinela um caso extremo de transtorno dissociativo de identidade, o TDI, popularmente conhecido como dupla personalidade. Isso embora o termo técnico e atual seja bem mais complexo. Mas eu fico só pensando como seria atender o Sentinela, já que ele tem transtornos psicóticos, com alucinações de delírio, depressão profunda, ansiedade paralisante e crises existenciais constantes por não conseguir controlar ou entender a si mesmo. E o que faz esse personagem ser bem interessante é que o Sentinela tem o poder de um deus, mas a mente de um homem quebrado. E essa instabilidade que o torna tão poderoso traz essa dualidade, que a qualquer momento ele pode ser um herói ou um vilão. Como acontece no filme, porque o Vácuo aparece. O problema é o seguinte, né? Por que a Marvel cismou de colocar um dos seus personagens mais poderosos, com super força, velocidade, regeneração, habilidade energética, que faz o cara ser um Superman turbinado, para trabalhar com um time tão fraco? Vai entender! E é claro que ele foi vencido pelo poder do discurso no jutsu, ou talvez coach no jutsu, ministrado pela Viúva Negra e por uma gostosa terapia do abraço coletivo. Olha, a Marvel vai tomar banho, viu, cara? Isso é cansativo demais, cara. De novo, mais um vilão incompreendido. Agora, pior que isso, somente a questão do nome do filme, né? Porque Thunderbolts asterisco é porque inicialmente a origem do nome por causa do time de futebol infantil que a Yelena Bolova fazia parte quando era criança. Excelente, mas não é só por causa disso não, é porque a Marvel não teve coragem de colocar o nome pretensioso logo de cara, que seria, sabe o que, meus amigos? Os Novos Vingadores, porque esse é o nome que o novo grupo adota, Novos Vingadores. Inclusive o filme acaba assim, né? Porque na hora que eles iriam pegar a Valentina de Fontaine, ela convoca uma coletiva para apresentar os novos heróis. O filme acaba? Acaba, mas aí também tem duas cenas pós-créditos que na verdade poderia ser uma cena só, porque a primeira é ridícula, dá vergonha alheia. E é o Guardião Vermelho em um mercado tentando convencer uma mulher a comprar o cereal, tem a foto do grupo na caixa, ao mesmo tempo que tenta mostrar que ele é o Guardião Vermelho, o cara que faz parte do grupo. Olhem, a cena é realmente muito bizarra, tá? A segunda cena pós-crédito é do grupo alojado na antiga Torre dos Vingadores, discutindo sobre processos de direitos da marca, inclusive sendo processados até mesmo pelo Sam Wilson, o novo líder dos Vingadores. Caraca, Marvel, que faz, hein? Putz grila, caras. Terrível demais. O grupo recebe uma transmissão na chegada de uma nave espacial à Terra. E é nessa hora que nós vemos que se trata da nave do Quarteto Fantástico. E vamos ver como será essa dinâmica entre os personagens do já caído universo cinematográfico da Marvel, Quarteto Fantástico, entre aspas, liderado pelo Reed Richards, interpretado pelo Pedro Pascal. Como estamos empolgados, hein? Haha. Mas como muitos de vocês sabem, aqui no canal do Grifo, toda vez que a gente faz análise de um filme porcaria, a gente tem o bloco do Caiu Pix. No momento em que eu tento elogiar alguma coisa positiva do filme. Pois bem então, né? Vamos partir para o elogio. A cena de ação do Soldado Invernal, em que ele aparece de moto para salvar os Thunderbolts, caras, essa cena é muito legal. É mais ou menos aquilo que o filme inteiro deveria ser. Ele chega, explode veículos blindados, arrebenta com os soldados da Valentina de Fontaine. E eu falei que ele salva os Thunderbolts? Ele prende os Thunderbolts. Mas aí depois o filme volta a ser a porcaria de sempre. Realmente decepcionante. Mas o Grifo, vale a pena assistir o filme? Caras, sinceramente, não vale ingresso não. Mas até que vale para sair no streaming ou assistir em águas internacionais. O que me surpreendeu foi que a sessão que eu fui tinha muito mais pessoas do que o costume. Porque eu reparei que a Marvel tá igual aquela pessoa que tem uma habilidade, como tocar um instrumento, falar algum idioma, e que por não praticar por muito tempo, acaba ficando enferrujada. E quando volta, cara, não vai acertar de primeira. But the second time I have control the match. Mas eu quero saber de vocês, meus queridos, se já viram Thunderbolts ou Thunderbolts. Qual é a opinião de vocês?
ou se nem querem saber dessa bagaça. E qual é a sua expectativa com a chegada do Quarteto Fantástico? Bem, escrevam aqui o que vocês quiserem, porque é a casa de vocês. Antes de sair do vídeo, confirmem suas inscrições, deixe aquele like, comentário e também compartilhe esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E muito obrigado a todos que ajudam de alguma forma o nosso crescimento. Bem, ficamos por aqui, um forte abraço do Grifo.